Saudações a todos, meu nome é Gesrael, sou médico, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. Este vídeo é dirigido aí aos profissionais da área de saúde, principalmente aos estudantes de medicina e médicos, e também aos profissionais que realizam exames, técnicos, tecnólogos e biomédicos. E vamos ver então como se apresenta na tomografia computadorizada o hemangioma hepático. Observe esta imagem, corte axial do abdômen superior pela tomografia computadorizada na fase pré-contraste. Observe baço, fígado, aorta. Veja que tanto a aorta quanto a veia cava inferior estão hipodensas, porque não há contraste. Veja aqui no lobo hepático direito esta área oval discretamente hipodensa, quer dizer, discretamente escura, em relação ao parênquima hepático normal. Em tomografia, escuro e hipodenso. Quando injetamos o contraste venoso na fase arterial, observe o que acontece. Veja que na área hipodensa, na sua periferia, surgiram glóbulos e pontos de realce semelhante a vasos. Observe que estamos na fase arterial, a aorta está cheia de contraste, os ramos da aorta aqui do tronco celíaco cheios de contraste e a veia cava sem nenhum contraste. Esses realces globulares e pontiformes periféricos são muito típicos do hemangioma hepático. Observe o que vai acontecer na fase portal. Veja que os realces aumentaram em extensão, em tamanho e em número. E agora eles estão progredindo da periferia para o centro da lesão. Observe a hipodensidade e o realce globular, periférico, interrompido, com progressão centrípeta, isto é, da periferia para o centro da lesão. Isso é muito típico do hemangioma hepático. Observe na fase de equilíbrio. Veja que a lesão praticamente se tornou homogênea, ficou quase isodensa em relação ao parênquima hepático normal. Pequenas áreas ainda hipodensas. Então, o realce que inicialmente era globuliforme periférico se tornou maior e mais extenso, teve uma evolução centrípeta e tornou-se praticamente homogêneo. Ocasionalmente você pode ter áreas hipodensas, principalmente em hemangiomas maiores. Observe aqui nessa comparação, na fase sem contraste, é um outro caso, não é o mesmo. Na fase sem contraste, veja a imagem hipodensa, duas imagens hipodensas periféricas. Na fase arterial, observe realces globulares periféricos interrompidos. Na fase portal, observe que houve uma evolução centrípeta do realce e na fase de equilíbrio, uma homogeneização do realce. Ficou uma pequena área de cicatriz central neste hemangioma maior. Então, esse é o aspecto típico do hemangioma hepático e essa captação globular periférica com progressão centrípeta e tornando-se homogêneo na fase de equilíbrio é muito característica do hemangioma hepático, permitindo assim o seu diagnóstico pela tomografia computadorizada. Observe este outro caso, uma tomografia computadorizada, corte axial no abdômen superior sem contraste. Temos aqui o baço, tem uma calcificação, o fígado. Veja aqui uma pequena área nodular hipodensa no lobo hepático esquerdo. Observe o que vai acontecer com essa imagem na fase arterial do contraste. Veja que houve um intenso realce, uma intensa impregnação quase que homogênea de toda a lesão na fase arterial. É uma fase arterial já um pouco mais tardia, porque você já tem ramos de veia porta aí
contrastada. E observe na fase de equilíbrio, na fase tardia que acontece, o realce tornou-se homogêneo, semelhante ao parênquima hepático adjacente, semelhante ao parênquima hepático normal. Então essa é outra forma de apresentação do hemangioma hepático pequeno. Então pequenos hemangiomas hepáticos podem apresentar um realce intenso e homogêneo na fase arterial. Como diferenciar isso, por exemplo, de um hepatocarcinoma ou de uma metástase de tumor hipervascular? A dica é a fase tardia, a fase de equilíbrio, geralmente 10 minutos após a fase arterial. E na fase tardia, o hemangioma torna-se isodenso em relação ao parênquima hepático normal. Já o hepatocarcinoma e as metástases hipervasculares, a maioria das vezes, ficam ou completamente ou parcialmente hipodensas, isto é, o contraste lava, o contraste chega, realça na fase arterial e vai embora na fase tardia, a lesão fica hipodensa. No hemangioma não, o contraste fica impregnado naquela região e se torna isodenso em relação ao parênquima normal. Então vimos aqui as duas principais formas de apresentação do hemangioma hepático na tomografia computadorizada. Nestas 4 imagens nós temos aqui o hemangioma hepático com o realce característico. Nestas 2 imagens temos aqui a fase arterial, um realce homogêneo. Hemangiomas hepáticos pequenos podem apresentar dessa forma. E na fase de equilíbrio ele se tornou homogêneo, isodenso em relação ao parênquima hepático normal. Nesta porção do vídeo eu convido você que faz o exame, que realiza o exame, que opera o equipamento, seja técnico, seja tecnólogo, seja biomédico, a assistir esse vídeo no meu canal, onde eu falo a respeito das fases do contraste venoso na tomografia de abdômen. E lá eu coloco detalhes a respeito das técnicas de realização. Então, num exame para pesquisa de hemangioma hepático, é fundamental que seja realizada pelo menos essas fases: a fase pré-contraste, a fase arterial, a fase portal e a fase de equilíbrio ou tardia. Então neste vídeo era isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.